Luísa Salvatore tá? Oi, Salva. Oi, minha Tudo querida, tá me bem? ouvindo bem? Tudo bom. Tudo bem, Vamos tá me ouvindo começar? bem? Vamos começar. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, tá tudo ótimo. Tá ótimo, então vamos lá. Ainda Vamos bem. lá. Quer fazer as honras? Falar com a galera? Você quer começar? Ou A gente pode começar. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar sobre 1984, o livro da prova da UERJ, né? E aí a gente vai bater um papo sobre esse livro, sobre as questões sociológicas muito atuais, infelizmente. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da linguagem dentro do livro e a gente espera poder contribuir para quem vai fazer a prova, para quem gosta desse assunto. Minha irmã Denise entrando. Boa tarde a você, Denise. Boa tarde a todos. E pode começar, Salvatore. Pessoal, muito boa tarde. É um privilégio estar aqui com vocês, né? Nessa companhia tão agradável, tão bacana da Cris. A gente vai aqui começar a fazer uma apresentação desse livro, né? E o que eu queria propor, né? A gente acabou não combinando. Essa coisa das perguntas, Cris, quem não tiver no momento, né, falando alguma coisa, pode estar prestando atenção nas perguntas e estar anotando para a gente ir respondendo, Sim, né? sim, sem problema nenhum. A gente pode também ir anotando conforme eles forem surgindo, a gente vai falando com eles. Vamos lá. Isso, perfeito. Esse livro é um livro, como a Cris falou, né, que tem uma atualidade, né, nesse momento que a gente vive aí, político, né, nessa temperatura que a gente tem tão extremada nesses dias, né? Enfim, a gente está vivendo aí, né, um mundo que dá muito a sensação de ser um mundo distópico, né? Eu acho isso dá uma margem para a gente entender esse livro, para a gente falar sobre ele tremenda, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente deve pensar em relação ao livro é a importância dele, né? Por que falar desse livro ainda hoje? Né? Por que esse livro é tão relevante? Né? E a gente tem um momento onde as utopias eram, né, o grande projeto humano. Né? A gente vem trazendo, desde a época do Iluminismo, a ideia de que a humanidade evoluía e que a gente chegaria a um lugar melhor e que através das instituições democráticas e através da evolução, né, enfim, das leis o próprio espírito humano acompanharia essa evolução, né, e que nós chegaríamos um dia enfim, a harmonia dentro da sociedade, né? A gente vê isso em alguns filmes de ficção científica antigos, né? Eu costumo citar uns desenhos em que a gente, enfim, vive, né, em casas, tem carros voadores, e todas essas ideias, né, na virada do século XX, com o Júlio Verne, elas permeiam muito a literatura, né, e passam a ideia de que o nosso espírito, o nosso comportamento evoluiria junto com a ciência, junto com, né, enfim, as descobertas, as grandes descobertas. E após os horrores das grandes guerras, né, e o livro ele está situado logo no final da Segunda Guerra Mundial, isso cai por terra. Né? As pessoas começam... claro que a gente tem uma distopia anterior ao Orwell, né, o Admirável Mundo Novo, que se passa no período entre guerras, né, ou melhor, que é escrito no período entre guerras. Mas, assim, essa distopia, ela coroa essa decepção, né? Essa falta de fé que realmente o nosso espírito, a nossa mente acompanha a nossa tecnologia. E aí é exatamente sobre isso que o livro fala, né?
que a gente pode evoluir muito tecnologicamente, pode inclusive usar isso como armas, como mecanismos da guerra, como mecanismos de hipervigilância. Quer dizer, a gente pode evoluir muito num sentido e no outro sentido não evoluir, né? E essa eu acho que é uma mensagem muito preocupante, né, que nos passa o 1984. É um livro muito atual, porque a gente vive um momento onde movimentos de extrema-direita estão aí, né, se colocando, e utilizam as novas tecnologias como forma de disseminar ideias, né, radicais de direita. A gente tem aí pessoas que têm uma intimidade profunda com esses novos meios e que utilizam isso como forma, enfim, de submeter, de controlar, de vigiar, né? Então, a grande ruptura do 1964 é essa. A gente sai de uma perspectiva muito otimista, né, onde se acredita que a humanidade vai superar todas as suas mazelas, né, com a tecnologia inclusive influencia isso, e passa a ideia de que é possível que a humanidade use a tecnologia para aprofundar os seus problemas, né, as suas diferenças, as suas crises, né? Então, eu acho que, para mim, é como cala muito esse livro, né? Ele é uma mensagem, eu não diria pessimista, mas ela joga um balde de água fria nesse otimismo, nessa fé na ciência. O que você acha, Cris? O que o livro te transmite? O que a gente pensa aqui com relação... O livro ele tem 3 ideias bem impactantes, né? E que serve para que a gente possa refletir. Né? Quem vai fazer a prova da UERJ mais ainda, que é a ideia das 3 frases, que são as frases lá do partido, né? Guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. E tem um momento muito interessante, né, que a gente vai ter que dar alguns spoilers do livro, em que, quando ele é torturado, né, ele diz assim, ele precisa repetir que 2 e 2 são 5. E ele é forçado, ele está sendo torturado para repetir isso. E é dito a ele, liberdade é a liberdade de acreditar que 2 e 2 são 5. E quando a gente fala dessa distopia, desse lugar ruim, desse lugar de denúncia do totalitarismo, do poder pelo poder, a gente também tem que pensar no seu inverso, que é a utopia. A utopia é o não lugar, a utopia é o desejo, como você falou, de um futuro melhor, de justiça social, de direitos humanos respeitados, e a gente pensa em tudo isso que a gente está vivendo aí, tem vivido a humanidade mais fortemente, como você disse, com a extrema-direita aí, usando todos os meios que o livro já denuncia, e a gente pensa, né, que o Leandro Carnal ele tem uma frase muito interessante, quando ele diz que a utopia ela é essencial para corrigir o estado de coisas. Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem uma utopia e uma distopia que, na verdade, são nada mais, nada menos do que uma forma de você pensar o tópicos, pensar o lugar que você está. Isso é o mais importante no livro. Você pensa, a gente tem o ideal, tá? Pode colocar isso para capa. E aí a gente tem a ideia, pode anotar, depois eu vou falando. Desculpa, eu estou uma assessora aqui, tá? E aí, a pergunta do capa. A pergunta do capa. O que acontece? A gente também tem um termo novo, né, que foi cunhado pelo Bauman, que ele chama de retrotopia. Né? O que é, na verdade, a retrotopia que o Bauman fala? É uma coisa muito interessante, porque é algo meio louco, porque o Bauman fala de uma utopia do passado. Então, a gente estaria, neste momento, tão cheio de desencanto, tão cheio de falta de acreditar no futuro melhor, tão
tristes, né, com a situação em que a gente começa, né, existe uma parte da sociedade sentindo saudade do que já passou, mas vendo esse passado de um governo autoritário, nacionalista, vendo isso com olhos meio que mitificados, né? Com uma ideia mitificada, porque, na verdade, a história não foi bem assim. E aí a gente tem três termos que são muito interessantes para o aluno usar na redação, né? A questão da utopia, a questão da distopia, que a gente vai trabalhar, e a questão dessa retrotopia que a gente está vivendo. A gente está vivendo numa distopia, mas também está vivendo numa retrotopia, né? Uma parcela dessa sociedade desejosa de um passado, e isso aí é muito complicado. E pensando sobre isso, né, nessa sociedade repressora, nessa sociedade distópica, nessa sociedade de restrição de liberdade, o que você poderia falar para a gente a respeito de como funciona essa restrição da liberdade de pensamento no livro? Bom, eu queria mandar um alô para o Capa, para o Robledo, para o Alexandre, mandar um alô para toda a nossa galera aí, né? Vocês são muito queridos. Nossa diretora, nossa amiga Thelma. Diretora, o carinho que a gente recebe aí no nosso dia a dia de trabalho é fantástico, né? Vamos falar da pergunta do Capa. Tem uma pergunta falando sobre Black Mirror, que é uma série da Netflix que eu gosto muito, né? E que também fala muito dessa questão, enfim, né? Realidades alternativas. Para responder tua pergunta, Cris, eu andei pesquisando sobre a Hannah Arendt, né? E ela traz a questão da banalidade do mal. Eu acredito que isso tem muito a ver com o livro, porque, assim, nesse contexto, né, do fim da Segunda Guerra, da ascensão, enfim, do fenômeno do nazismo, né, a Hannah Arendt se debruça sobre essa questão de, enfim, como essas pessoas, né, da sociedade alemã, pessoas que eram educadas, pessoas, cidadãos de bem, né, cidadãos comuns, pessoas que tinham suas vidas normais, aderiram ao nazismo, né? 80% da sociedade alemã apoia o nazismo, né? Então ela começa a costurar a ideia de banalidade do mal. Vai muito de contra isso que você está falando, né? Hoje em dia a gente tem não é bem uma distopia, a gente poderia dizer, né? Mas a gente vive a sensação de que, enfim, o mal foi banalizado, né? A ideia de você, enfim, ter autoridades que pedem o abate de pessoas, né? Nos soa como, enfim, essas pessoas estão completamente distanciadas da realidade, né? Então, essa ideia da banalidade do mal, né? O Capa pergunta sobre a questão do Thomas Moros, da utopia, né? E é exatamente isso, né? A gente tem esse projeto humano, né, que aponta para um futuro brilhante e isso obviamente é uma construção, né, que quando chega ao século XX, que era o século onde se esperava que todas essas construções se realizassem, a gente tem a questão da guerra mundial, a questão do nazismo, né? E com relação ao episódio do Black Mirror, a gente tem alguns episódios, né? Um me chama muita atenção, né? Eu não sei se vocês sabem, né, que na China há um experimento, né, com relação a redes sociais, ou seja, tem muito a ver com essa coisa da hipervigilância do 1984. Né? Um detalhe do livro que é marcante, né, e por isso o reality show Big Brother usa o nome, né? Todo mundo sabe, isso é um fato notório, né, que o nome Big Brother é retirado do livro 1984, né? E o reality show adota esse nome justamente por conta das pessoas estarem hipercontroladas e hipervigiadas o tempo todo. É uma alusão à obra, né, do Orwell. Então, assim, na China, está em experimento um aplicativo onde as pessoas são avaliadas da mesma maneira que a gente avalia o Uber, né? Você dá uma nota para o motorista do Uber, a gente avalia alguns serviços aí. As pessoas estão se avaliando e atribuindo notas ao bom cidadão. E aquele que não é um bom cidadão, ele recebe sanções.
Então, assim, essa ideia do 1984, ela de alguma maneira está acontecendo em alguns países, porque, por exemplo, a China ela quer manter esse cidadão hipercontrolado e hipervigiado, né? Ela está colocando isso em execução, né? A gente tem aí em vários países câmeras por toda parte, né? A gente tem diversas formas de monitoramento. A gente sabe que as redes sociais, o Google, né? Essas tecnologias elas coletam dados de todos nós, né? Sabem onde a gente vai, quais são os nossos gostos. Então, tudo isso suscita a pergunta, né? O que isso significa? Por que o governo tem esse tipo de... Enfim, os governos admitem esse tipo de interferência das empresas, né? E por que alguns governos praticam isso, né? O 1984, ele não é o que a gente pode dizer de uma... Não é exatamente uma novidade, né? No sentido de descrever os sinais dessa sociedade controlada. Ele é uma compilação daquilo que a gente sabe que acontece, né? E que é muito importante para os modelos políticos, né? Estarem o tempo inteiro vasculhando a sociedade em busca de resistência, de lideranças que vão, de alguma maneira, inverter, né? Por quê? O controle é frágil. A gente está vivendo um momento, né, de manifestações pelo mundo inteiro por conta, né, de um homem negro que é morto numa condição extrema, né, de violência policial, e isso, vamos dizer, afeta a estabilidade política, não só nos Estados Unidos, mas acaba criando uma onda, né, nesse sentido, e é por isso que a gente... os governos têm muita preocupação, porque o controle é frágil, né? Essa ordem é uma ordem frágil. E algumas pessoas que estão no poder buscam garantir esse poder, né? De diversas maneiras, de maneiras que nem sempre são aquelas que eles vendem, né? Aquelas que eles professam, que são as democráticas, né? E essa é a questão. Cris, o que você acha dessas, enfim, manifestações que a gente está vendo e tudo? Essas manifestações, né, elas sempre ocorreram e elas, nesse momento, ocorrem, como você disse, por conta de uma situação extrema, mas que não é uma situação isolada. Nós vemos isso acontecendo nas nossas comunidades o tempo todo, todos os dias. Como você falou da banalização do mal, pessoas sendo mortas dentro das suas casas, tendo suas casas fuziladas, né? A gente viu a história lá do menino, a quantidade de tiros que havia dentro do quarto daquela criança, e você vê que nós aqui no Brasil, aquilo virou uma coisa natural. A gente está vivendo uma extrema falta de empatia pela dor, né, do outro. A gente se comove, não é que não seja para se comover, mas com essa situação extrema do homem negro americano, e nós temos os homens, os negros, os brasileiros negros e negras passando por essa situação todos os dias. Todos os dias das suas vidas. Quando você não tem o acesso à saúde, quando você não tem o acesso à educação, quando você não tem o acesso à segurança, quando você tem os seus direitos sociais, os seus direitos de cidadania privados o tempo todo. E aí, voltando para a questão do livro, né, como isso acontece dentro do livro, essa questão que você falou dessa repressão frágil, né, desse controle que na verdade é frágil, embora eles pensem que não são, porque a gente sempre vai encontrar uma maneira de sair dessa situação de controle. O ser humano não nasceu para ser controlado. E aí, uma coisa muito interessante, que eu vou puxar para o meu lado, né, do lado da linguagem, da língua portuguesa, mas da linguagem como um todo, você pensar que essa sociedade distópica, o que ela faz? Ela vai restringir o indivíduo. Ela vai restringir o indivíduo a partir da restrição de pensamento.
né? E aí, o que, que acontece dentro dessa restrição de pensamento? Acontece uma coisa muito interessante que o livro chama, né, de crime-ideia. Né? Você, a ideia, pensar já é um ato criminoso. Já não pode pensar. Mas aí, como fazer para que o indivíduo não pense? Que estratégia eu vou utilizar para que esse indivíduo não pense? E aí a gente fala da criação de uma nova língua, que a gente chama de nova língua, novilíngua, a criação de uma nova língua. O que é essa nova língua? É justamente uma língua que faz o contrário das outras. Essa língua, ela vai diminuir, ela vai destruir palavras que possam levar à reflexão ou que possam levar à rebelião. Isso é muito interessante no livro, porque você tem vários estudos que não se apegam a esse detalhe. Da questão da repressão através da linguagem. Você tem todo o processo de aculturação humana da violência passando pela questão da língua. Você impondo a língua do vencedor como a língua cultural daquele povo. Você faz com que aquele povo perca a sua memória. E isso acontece de verdade dentro do livro. Quando você diz assim, eu não preciso ter antônimos, eu não preciso ter sinônimos, porque uma mesma palavra, é o tal do duplo pensar, uma mesma palavra já traz em si o seu contrário. Olha que coisa doida. Então, se eu penso alegria, para que eu vou pensar tristeza? Se eu penso belo, para que eu vou pensar feio? Porque isso já existe, só que aí acontece o inverso. Porque a manifestação do pensamento, ele se dá pela palavra. E quando você vai pensar no belo, automaticamente seu pensamento já vai pensar naquilo que é ruim, que é feio, o bom, né? O justo do injusto. O seu pensamento já vai naturalmente pensar nos opostos, independente de alguém queimar livro, de alguém dizer que aquela palavra não existe, porque isso está dentro de nós, certo? E aí eu achei muito interessante, eu até tirei aqui uma passagem, quando ele diz assim, né, o Simon, que é aquele que é o filólogo da história, ele diz da alegria, né, de que é a destruição das palavras, como aquilo causa alegria nele, porque ele diz assim, isso garante que as pessoas não se voltem contra o Estado. Isso garante o poder. Então, a gente precisa retirar palavras como rebelião, liberdade, porque se essas palavras deixam de existir, naturalmente a sociedade para de pensar sobre elas. Isso é muito interessante, porque esse controle a linguagem como um dos aparatos de controle do Estado sobre o ser humano. E aí, posso falar mais um pouquinho sobre isso? Que eu acho que a gente tem a questão da pragmática, né? A pragmática fala muito sobre isso. Ela diz que dizer é fazer. E que toda vez que você fala alguma coisa, toda vez que você diz algo, você está agindo sobre o mundo. Isso é muito interessante, porque o livro trabalha com isso. Você age sobre o mundo. Por quê? Porque nenhum discurso ele é feito em cima do vazio. Nenhum discurso é neutro. E, em cima disso, a gente pode falar um pouquinho desse totalitarismo. A gente já falou sobre utopia, a gente já falou sobre repressão. Eu acho que seria muito legal a gente falar um pouquinho dessa divisão que esse Estado totalitário tem no livro, que já atravessa o duplo pensar aí, que é a questão dos ministérios. A gente pode falar um pouquinho sobre eles, né? Antes, eu só falar alguma coisa sobre essas coisas que você trouxe agora, fazer uma provocação para os nossos colegas historiadores aí, né? A gente sabe que a primeira preocupação de um regime totalitário é justamente queimar livros, né? Você falou de queimar livros e, enfim, uma das frases que eu acho fantásticas do livro é: quem controla o presente, quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. Né? O autor ele remonta a ideia do vencedor que escreve a história, né? Que é uma forma fantástica da gente imaginar, né, isso que você está falando do nove língua. Né? Quer dizer, quando você
reforma a maneira como as pessoas veem o mundo, os pensamentos, né? E a linguagem é fundamental nesse sentido. Eu, com o pessoal do primeiro ano, a gente falou sobre um experimento, né? Que justamente mostrava o quanto, chama-se o experimento da troca cognitiva, mostrava o quanto a linguagem ocupa um espaço grande na nossa capacidade cognitiva, o quanto ela vem no sentido da nossa organização social, né? Enquanto ser humano, na nossa evolução, a gente depende muito da linguagem para planejar. E a ideia, justamente, que enquanto, em algum momento da nossa evolução, a gente criou essa ideia de passado e futuro, que são abstrações, né? Os animais não têm essa coisa de passado e futuro, vivem no eterno presente, né? E o ser humano, com essa coisa de, enfim, de criar um plano, de caçar animais muito maiores que ele, de sobreviver em condições que precisam, obviamente, de um planejamento, de uma cooperação, dessa sociabilidade, a gente não só criou a linguagem, criou ela de uma forma extremamente sofisticada, mas criou também essas abstrações. O que é o futuro? Né? O que é o passado? São coisas que realmente não existem. Né? Isso não existe. São ideias que a gente criou como fruto dessa capacidade nossa de planejar. Né? E os regimes totalitários se apropriam disso. Né? Então, a nova língua é uma parte do livro muito interessante, justamente porque esse filólogo, né, ele é o exemplo da banalidade do mal que a Hannah Arendt traz. Ele é um burocrata, ele coopera com o partido, ele é um admirador dos mecanismos de controle, mas ele não se vê como um tirano, ele não se vê como um maníaco, um homicida, nada disso. Né? Há um julgamento que é no Tribunal de Nuremberg, onde a Hannah Arendt se inspira, né? Num personagem que é essa criatura, o burocrata do regime nazista, que não se vê como mal, né? E a própria Hannah Arendt tem dúvidas se esse cara tem alguma noção do que ele fez. Né? Então, é essa a ideia da banalidade do mal. Né? Então, eu acho muito interessante essa proposta de que se você não é capaz, da nova língua, se você não é capaz de formular o pensamento, se você não é capaz de pôr em palavras, é muito difícil você conseguir organizar as pessoas. Então, o objetivo do dicionário de nova língua, né, que é o trabalho desse filólogo, que ele comenta muito com o protagonista, é justamente eliminar as palavras que possam formular pensamentos subversivos. Eles já estão num nível onde eles não querem controlar as ações das pessoas. Eles querem controlar o pensamento. Eles já ultrapassaram essa fase de comandar as ações. Né? Eles querem entrar na mente das pessoas. E aí a famosa Sala 101, né? Que é onde a tortura acontece. Né? Esses eventos que você comentou, né? dele enfim, reconhecer que 2 mais 2 são 5 e tal, quer dizer, eles entram eles entram na cabeça da pessoa de uma tal maneira que aquela pessoa deve aceitar aquilo que o partido diz, inclusive sem questionar os próprios sentidos, inclusive sem questionar aquilo que ela está vendo, sem questionar, né, ou melhor, aceitando aquilo que ela está vendo sem questionar o partido. Né? Ela pode estar vendo, ouvindo, sentindo uma coisa, se o partido disser que é outra, ela vai aceitar. Né? Então, vamos, Cris, essa parte que você queria entrar dos ministérios, era isso? Porque eu acho muito interessante, porque o próprio nome dos ministérios, ele já dá uma ideia para as pessoas do que seja o duplo pensar, né? Dessa ideia do pensamento contraditório, que você aceita aquilo tranquilamente como uma verdade. Isso é muito interessante. E aí, o protagonista, ele trabalha no ministério chamado de Ministério da Verdade. E qual é a função dele? E aí entra a história, os colegas de história aí também. Qual é a função dele? É justamente o revisionismo histórico. Olha o que a gente está vendo aí, da terra plana, da escravidão que não aconteceu, do golpe que não foi golpe. Então, a gente tem aí várias questões atuais
que fazem com que a gente reflita sobre o trabalho dele. Que a gente tem muita gente hoje trabalhando no mesmo serviço que ele fazia. Então, o que acontece aí? A gente tem esse Ministério da Verdade, ele trabalha com a manipulação da história, ele tem a função de apagar a história, ele trabalha diretamente voltado para o Ministério do Amor, né? Ele é um braço do Ministério do Amor, porque o Ministério do Amor, como o nome diz, ele é o ministério, né, pelo duplo pensar, ele é o pensamento da... ele é o ministério, desculpem, da morte. É ele que faz com que as pessoas desapareçam. Então, todo aquele que vai de encontro ao regime vai desaparecer literalmente. E desaparecer não só fisicamente, como desaparecer da história. A função dele é fazer com que esses personagens desapareçam, e existe até um lugar para onde esse lixo vai ser jogado, né? Para que a história não possa mais ser revista, ninguém tenha ouvido mais falar daquela pessoa, todos os dados dela, tudo aquilo que é relacionado a ela, quanto endereço e tudo aquilo é apagado. Então, essa pessoa é literalmente apagada da memória. E a gente tem uma questão da memória histórica aí sendo agredida também, né? Que é algo muito importante. Então, falar desse duplo pensar, nesse jogo interessante, quando ele fala o Ministério da Verdade trabalha com a mentira. E a gente tem aí o quê? As fake news proliferando, as fake news aparecendo e fazendo com que as pessoas, após verdade, né? Eu prefiro não acreditar na ciência, eu prefiro acreditar naquilo que uma fake news me diz como verdade. E aí, outra coisa muito interessante, né? A gente já falou do Ministério do Amor, que cuida da morte, né? Do extermínio dessas pessoas que vão de encontro àquilo que é importante, das pessoas pensantes. Isso é muito interessante. O Ministério da Fartura, que trata da miséria. E aí a gente pensa a manutenção da miséria. A manutenção da miséria, a manutenção da fome. O Ministério não divide os excedentes da produção com o proletariado, que é tão importante para o livro, que ele diz, né, no final do livro que, né, que a sociedade só vai mudar, tudo só vai mudar a partir do proletariado. A fome precisa acontecer, a miséria precisa acontecer, e a gente tem a fome e a miséria também como uma política de Estado, uma política pública. A miséria como política pública é muito atual, uma coisa dessas, é muito doloroso. E o último ministério, que é o Ministério da Paz, que está o tempo todo buscando a guerra. A gente vê no livro que as guerras vão mudando entre os continentes o tempo todo, né? Porque o mundo ali está dividido em 3 continentes, e é muito interessante, porque eles estão em guerra com um continente, de repente acaba aquela guerra, eles já começam a guerra com outro, só que a função do Ministério da Verdade é apagar a guerra passada, então a população já fica meio perdida, mas a gente não estava em guerra com outro? Não, a gente sempre esteve com guerra com este. E, além disso, uma coisa também muito atual, o tempo todo a busca de um inimigo imaginário. A gente precisa estar sempre numa situação o tempo todo de beligerância, o tempo todo brigando, arrumando um inimigo que não existe. Por quê? Porque isso faz com que a gente não consiga uma unicidade, a gente não consiga, porque a própria população também vai para essa guerra, vai para essa luta, vai dar de si por conta de uma questão de patriotismo. A gente tem que pensar muito isso, esse duplo pensar, ele está o tempo todo presente no romance, em cima desse jogo semântico que é feito através das palavras. A ideia da verdade, da mentira, da fartura, da paz, da guerra, da vida, da morte. Uma relação dialética todo o tempo acontecendo aí. E aí, o que você tem para falar sobre isso com relação à questão da sociologia, para a gente poder dar uma... A gente tem uma pergunta aqui falando da laranja mecânica. O meu parou de passar as perguntas, então não sei nem quem foi que fez a pergunta. Foi o Capo. Capo ou Robledo, eu não me lembro. Parou. Eu vou ter que... A gente volta lá.
Cris, eu queria comentar, acho que você falou uma série de questões muito interessantes, né? E depois eu queria que a gente falasse sobre isso na redação, né? Sim, Mas o que a gente está trazendo aqui, que eu acho muito interessante, é o quanto tudo isso é conectado, né? Primeiro, a gente precisa lembrar que a Alemanha, né, era um país em crise profunda econômica, né? A fome existia, né? Então, a crise é um instrumento do fascismo, né? Então, a crise justifica a guerra. E a guerra justifica, por sua vez, essa escassez permanente. Então, o 1974, ele mostra a guerra, a fome, né, e a propaganda como políticas públicas de um Estado totalitário, né? As pessoas, elas só podem ser controladas dentro da coalizão desses fatores. Então, existem três superestados, né? Esse é um conceito muito interessante para a ciência política, né? Enfim, como arquétipo para a gente pensar e estudar, né? O que é um superestado, né? Essa coalizão de vários países que se transformam, enfim, num país sobre um controle único. Então, você tem a Oceania, Este-Ásia e Eurásia, né? São os três superestados e eles estão em guerra constante, né? E o interessante é isso. A gente percebe no livro que nenhum deles tem a menor intenção de fazer a paz. A guerra, ela é um elemento que é considerado dentro da economia, né? Dentro da produção e dentro desse regime de escassez. O detalhe, né, a vida do protagonista é uma vida onde cada vez menos ele tem conforto, cada vez menos os bens, né, de consumo estão disponíveis, a comida, ele fala muito das rações irem diminuindo cada vez mais, a qualidade das coisas é muito ruim, né, e ele vai vivendo uma situação de desconforto, de opressão, né, e tudo isso é uma estratégia da Oceania, do superestado que ele vive. Né? Uma estratégia daquele governo totalitário e que provavelmente é aplicada nos outros governos. Então você tem a guerra como um elemento, a escassez que justifica a guerra e a guerra que justifica a propaganda. Né? Porque, como a Cris falou, sempre tem um inimigo, esse inimigo está sempre exposto, eles estão sempre fazendo execuções públicas, e isso é um evento, né? Dentro do livro, as pessoas adoram, vão, como se fosse uma diversão, né? Um outro detalhe que eu acho fundamental a gente tocar é o 2 minutos de ódio. Né? Eles têm... o direito, né? Eles param tudo que eles estão fazendo, o expediente, né, o trabalho, a diversão, seja lá o que for, para praticar 2 minutos de ódio ao grande inimigo do partido. Né? O grande irmão, ele tem um oposto, ele tem um nêmesis, né? Que esse grande inimigo público que todos eles vão expressar esse ódio nesse momento. Então, como a Cris falou, é muito importante você ter figuras às quais você dirija esse ódio, né? Justifique esse estado no qual as pessoas vivem, que é um estado de escassez, que é um estado de raiva, de ódio perene, né? E que é um estado onde as pessoas cedem a sua liberdade porque elas estão numa guerra declarada. Né? Se fosse a normalidade, as pessoas poderiam dizer, olha, não há justificativa para que ninguém tenha liberdade. Mas no esforço de guerra, como as decisões precisam ser tomadas rapidamente, esses estados totalitários, eles justificam esse controle. Né? Não pode haver liberdade se você está em guerra. Então, uma coisa é interdependente da outra. Né? Eu acho que isso tudo, né, essa ligação entre ideologia, escassez, guerra, é algo que é muito importante a gente falar, por exemplo, se houver uma redação nesse sentido. Né, Cris? A gente está falando muito aqui da utopia e da distopia, que eu acho que a utopia é algo muito importante para a gente
abordar como o oposto disso tudo, né? Seria um mundo ideal, né? Mas dentro da distopia, esse elemento, né? Que são esses elementos comuns do fascismo, né? Que são claramente identificáveis, né? Você acha que isso... Como é que a gente traz isso para a questão, né, da UERJ? Como é que a gente faz isso, Cris? Eu acho que a UERJ vai trabalhar muito essa questão desse duplo pensar, né, dessa questão de você usar a linguagem como uma ferramenta de poder. Isso é muito importante. Eu acho que tem que ficar claro para os alunos essa questão desse jogo semântico que ele faz o tempo todo, né, de que um ministério é nomeado justamente para realizar o oposto daquilo que é feito. Uma coisa muito interessante é a questão cultural, que a gente não tratou e não tratou, né? Mas a gente ficou com a questão da linguagem, a questão cultural. Não há espaço para a cultura, então, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência, não há espaço para a cultura, tanto que os livros que eles são criados, né? Eles são feitos por máquinas, e a Júlia lá, que é a personagem, a outra protagonista lá da história, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né, nesses poucos minutos que faltam. O que acontece? Ela é apenas alguém que mantém aquelas máquinas funcionando, mas os livros são escritos por máquinas. Então, a gente, o livro não é um livro fácil de ler, né? Ele é um livro que você não consegue parar de ler, mas ele é um livro que embrulha o estômago, porque ele é todo o tempo uma reflexão, e como a gente está vivendo numa situação de distopia, isso nos afeta de maneira muito mais profunda, né? Se nós estivéssemos lendo esse livro, talvez num outro momento, que eu não sei qual é até hoje, mas se nós estivéssemos lendo esse livro em outro momento, nós estaríamos, não nos faria, não é mal, é muito pelo contrário, né? Não, mas não seria tão imprescindível a leitura desse livro. E ele é tão importante, gente, que só a título de curiosidade, ele está entre a lista dos mais vendidos durante a pandemia no Brasil. Isso não é à toa. Por que as pessoas vieram buscar o 1984 para ler? Porque as pessoas que têm o senso crítico, as pessoas que não se deixam levar pela opinião sem refletir, as pessoas que ainda não acham que pensar é um crime, desculpa, essas pessoas, elas estão refletindo sobre o livro e percebendo a atualidade dela. A gente tem 15 minutinhos, basicamente. Desculpa que me deu acesso de tosse. Salve aí para os nossos amigos que estão colocando perguntas, a Thelma também. Um beijo especial para a Thelma, tá? Robledo, obrigado. Capa, obrigado. Capa fez uma referência ao Revolução dos Bichos, que é um outro livro do Orwell. Né? O que eu acho que é o fato interessante, eu me identifico com o Orwell, né? Porque, enfim, ele, de alguma forma, se desilude. Ele é um homem da esquerda, né? Ele é um comunista, ele é uma pessoa que luta contra a Revolução do Franco na Espanha. Ele se vê também decepcionado durante essa guerra, durante essa participação na guerra, ele se vê decepcionado com a esquerda também, né? A minha opinião pessoal é que o Orwell, ele entende que são projetos de poder, né? A gente tem no Stalin e no Hitler extremos que se encontram no totalitarismo, né? Exatamente. São líderes. Pode e falar, o livro não. foi muito mal usado, né, Salvatore? Os Estados Unidos se apropriaram durante um tempo do livro, né, como se ele fosse um manifesto contra, né, a esquerda, não sei o quê. E não é isso. Na verdade, ele é um grande grito contra qualquer forma de totalitarismo. Isso tem que ficar bem claro para os nossos alunos e para todo mundo também. Sim. Pode continuar. Sim, exato. Ele ele dá esse aviso, né? Ele é uma advertência contra essas pessoas que têm projeto de poder tirânico. E não importa se essas pessoas são de esquerda ou de direita. E eu acho que esse é o posicionamento do Orwell, e eu me identifico com ele. Eu acho que, apesar de ser uma pessoa com
com muita afinidade com as pautas progressistas e milito nesse sentido. Eu acredito que há, nos extremos, né, tanto da direita quanto da esquerda, pessoas que têm projeto de poder. E a gente precisa estar muito atento a essas pessoas, né? Porque, enfim, são pessoas que podem, a qualquer momento, tentar se apropriar disso e fazer como Stalin, fazer como Hitler. Em ambos, nos dois extremos, né? Enfim. E a gente podia dar uma fechada aí também, Salvatore, falando dessa questão, né, desse Estado totalitário, né? A gente já falou do duplo pensar, que é muito importante que o aluno estude mais sobre isso. Né? A gente espera ter ajudado de alguma forma. A gente tem menos de 15 minutos, né, para fechar o assunto, mas é muito interessante que a gente fale sobre essas questões que o livro cobra, né? Que nos faz refletir sobre a supressão do pensamento, sobre essa disseminação de fantasias que hoje a gente chamaria de fake news, né? Essa questão cruel, ele nos faz pensar sobre a corrosão da criticidade, a destruição da criticidade, a coisificação do ser humano. Essa coisificação ela se dá, inclusive, pelo fato de o sexo ser proibido. O sexo como uma coisa suja, porque para eles o sexo só poderia ser usado com finalidade de procriação. E a gente tem aí o que eu considero um fio de esperança, porque é o amor dos protagonistas, esse amor que eles sentem um pelo outro, é que vai fazer com que eles pensem numa possibilidade de mudança desse estado de coisas. Então, também, aí, embora o livro seja tão carregado de desesperança, mas ele aponta o caminho do amor, né, como o caminho de uma possibilidade de mudança. Essa ideia dessa desfiguração desses traços de humanidade. E é muito interessante que o livro ele se divide meio que em 3 eixos. Não sei se você vai concordar comigo, mas o primeiro, né, que é a corrosão do pensamento, essa corrosão que se dá pela questão da palavra, do domínio da palavra, de você, o Estado exercer domínio sobre o pensamento, fazer com que você não seja crítico, matar a criticidade dos seres, né, das pessoas, esse controle da sociedade pelo controle do pensamento, pelo pensamento ser algo proibido, você ter uma língua criada para que certas palavras sejam proibidas de serem usadas e por isso você não pensará sobre elas. Uma questão muito interessante que você falou aí, quando você falou dessa guerra constante, você falou desse outro eixo muito interessante, que é essa vigilância constante, né? O grande irmão está de olho em você, né? O tempo todo, essa ideia, né? Você ter as teletelas. Ler o livro é muito interessante, né? A teletela que não fica só passando propaganda do partido, mas ela também tem uma maneira de vigiar você dentro da sua casa, a vigilância o tempo todo, como você falou, a vigilância pelo celular, a vigilância, né, dos nossos gostos, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Quando a gente coloca lá sandália, a propaganda que aparece 50 vezes na nossa tela, a gente nem quer mais saber daquilo. Notícias. Big Brother nas redes sociais, né? Tem o Big Brother. Ou seja, já foi tema do Enem, né? Essas bolhas aí, né? Como a gente vai sair dessas bolhas criadas esse tempo todo? E uma última ideia também, que eu acho que a gente pode parar para pensar sobre nesse tempinho que falta, que eu queria que você respondesse essa pergunta. A opressão de antes, ela é uma opressão diferente de agora? É uma excelente pergunta. Minha querida, deixa eu só te responder. Quero só aqui falar do Robledo, né? A pergunta do Robledo, agradecer ao Robledo. Ele falou aqui sobre a Revolução dos Bichos, fazer uma referência ao Stalin, e o 1984 faz uma referência ao totalitarismo, ao fascismo de Hitler, né? Não só o de direita, mas eu acho que é muito endereçado ao nazismo, né? Eu acho que é isso mesmo, essa é a percepção que eu tenho. Cris, eu acho que sim, sabe por quê? Porque o que as distopias dizem, o que eu acho que o 1984
1984, mais que qualquer outra distopia, ele nos informa, é justamente que os meios mudam, mas a essência é a mesma. Então, assim, a gente tinha essa visão, né, durante o Iluminismo, isso é uma coisa que constrói esse pensamento do Ocidente, né, de que, de alguma maneira, a gente poderia evoluir junto com os meios, né? À medida que os meios de produção fossem se modernizando, a nossa consciência ia, de alguma forma, também, né, se tornar mais racional. Né? Existem autores que falam isso, né, dessa ascensão da razão, né, como algo que acompanharia os meios de produção. A gente chegaria num futuro brilhante. E o que a gente vê, e o que o século XX nos dá como lição, é que não. Né? Os nossos sentimentos, né, que essas pessoas, né, que a Hannah Arendt inclui na banalidade do mal, né, essa perversidade que simplesmente não tem a capacidade de se identificar com o gênero humano, não tem a capacidade de se emocionar, de se colocar no lugar do outro, isso é exatamente a mesma coisa que as pessoas vêm fazendo ao longo da história. O que mudam são os meios. Agora a gente vive aí sob uma vigilância dos meios tecnológicos, das redes sociais. Daqui a 10, 15 anos podem surgir novas tecnologias, porque a gente sabe que isso está em aceleração, né? Cada dia mais rápido, tecnologias mais modernas surgem. Né? Eu, que sou uma criatura dos anos 80, né? Nasci nos anos 70. Essa parte a gente pula, Salvatore. Eu lembro bem como era o mundo, né? Antes da internet. Eu lembro bem como é que era viver sem ter o telefone celular para ligar, entendeu? E isso foi uma coisa que aconteceu muito rápido, mudou tudo de uma hora para outra, e essa mudança vai se intensificar. Então, a gente sabe que os meios estão evoluindo numa velocidade cada vez maior, né? Exponencialmente. Mas o sentimento humano, ele não acompanha de forma alguma, muito pelo contrário. A gente acaba usando esses novos meios como arma, né, como instrumento dos mesmos velhos erros que a humanidade comete. A gente repisa esses passos com novas armas. A gente repete esses erros com novos recursos. E isso, eu acho que é essa a mensagem de 1984. Por isso é que ela se passa no futuro. Né? O Orwell está dizendo que esse futuro de ficção científica, daqui sei lá, e o interessante nesse livro, inclusive, né, faço uma provocação aos historiadores, o interessante do livro é que esse ano, ninguém sabe se realmente é 1984. Ele supõe, o protagonista supõe que é essa data, mas as coisas foram tão reescritas e mexidas, e estão tão sob controle do partido, que ele não pode afirmar com certeza nem que ano é. Ele supõe. Né? E isso acontece na primeira frase, né, Salvatore? Quando ele diz que era se eu não me lembro, era uma tarde de abril, né, que o relógio batia 13 horas, mas o tempo correto, a data, não tem ali. Porque a gente não. Essa ausência desse tempo da narrativa, ele também é muito interessante, porque ele não está ali de forma aleatória, né? A ausência dele é uma presença, né? De você pensar, né? Quando isso se deu? A gente tem quase 5 minutinhos. Aí, para a gente se despedir, agradecer os amigos e fechar a nossa ideia de hoje. E a gente espera que tenha contribuído com os colegas, com todo mundo que vai fazer a prova, né? E uma última coisa rapidinho antes da gente fazer essas despedidas, o que para mim o que mais me fascina no livro é essa questão das narrativas, né? Você na tua carreira, na tua área, eu acho que você deve ter um conhecimento mais profundo do que eu sobre isso, né? Como essas narrativas, né? E o Jean-François Lyotard tem um termo as grandes narrativas, né? Que é justamente essa ideia de uma trajetória para a humanidade. Né? A gente tem a história dos países, a gente tem essa narrativa dos países, mas a gente também conta a nossa história como raça humana, né? Buscando melhorar, buscando evoluir, enfim. E o Jean-François Lyotard fala no fim dessas grandes narrativas,
né? Ou seja, em algum sentido ele é muito pessimista também, né? A mensagem de distopia, que não é só o Orwell, mas também tem da Margaret Atwood, né? O conto da Aya, que é uma distopia que ela escreve nos anos 80 e que é muito atual, muito interessante, é justamente que a humanidade acaba, de alguma maneira, percorrendo as mesmas trajetórias e aí é que está. Essas narrativas acabam sendo um instrumento do totalitarismo, né? A forma como as pessoas percebem o mundo, a forma como a gente conta, né, a história da vida, como a vida é, a forma como a gente desenha, né, como a gente mostra para as pessoas tudo aquilo que ela está vendo, estão dentro de uma narrativa. Né? De alguma forma, de alguma maneira, a gente precisa dizer às pessoas, né, pintar para as pessoas um quadro, e os governos se apropriam disso através da mídia e começam a descrever o mundo e contar as histórias, e, enfim, vão provocando, vão direcionando as pessoas no sentido que eles querem. Assim é a natureza dessas narrativas, né? Enfim, é essa a questão. A gente já está encerrando, né, Cris? Estamos encerrando, só que estou olhando o relógio. E, para terminar, já se despediu? Quer se despedir, Salvatore? Temos 2 minutinhos. Gente, eu quero agradecer a todos, aos nossos alunos, aos nossos colegas. Para mim é uma honra e um privilégio, né? Eu sou um novato no Sion, fui muito acolhido, eu me sinto muito feliz, né, de ter toda essa galera, né? A gente tem muita proximidade com todo mundo, né? Agradecer ao Alexandre, cara, você tem sido um verdadeiro amigo, né? A Cris, Cris, você tem sido uma amigona para mim também. Todo mundo, cara, Capa, Robledo, Thelma, todos os professores, que eu não vou poder falar o nome de todo mundo, porque, né, essa galera toda, aos alunos do primeiro, a galera do segundo, a galera do terceiro. Cara, eu gosto muito de vocês, estou com muita saudade, estou doido para voltar aí, para a gente poder fazer tudo isso na sala de aula, tá? Um grande beijo e até a próxima live. Vamos fazer mais, hein? Mais uma, pelo menos. E eu vou me despedir nesses minutinhos que faltam, agradecendo a todos também, agradecendo a presença do Alexandre, né, que é o grande mentor disso tudo, agradecendo a Denise, nossa orientadora, agradecendo aos colegas, agradecendo a nossa diretora, aos nossos ex-alunos. Eu vi ali um trabalho lindo, ali uma mensagem linda do Pedro, que é o meu filho do coração, né? Tenho muito orgulho de ter tido o Pedro como meu aluno, orgulho muito imenso de trabalhar no Sion, orgulho muito grande de vocês todos. E eu queria deixar, né, essa reflexão que eu fiz para o Salvatore para todo mundo, né? A opressão de antes é a opressão, é a mesma opressão. E tem uma fala no livro dele, no livro muito interessante, para finalizar. Ele diz, né, quando ele está refletindo sobre a mudança desse status quo, ele fala sobre a construção de um mundo sem controle. E que essa construção desse mundo sem controle, a construção desse mundo de real liberdade, ele só pode acontecer se a gente considerar o proletariado. Fica a dica, né? Para a gente pensar naqueles, né, que estão sendo tão subjugados, tão invisíveis aos olhos do poder público, não só no nosso país, mas em qualquer lugar do mundo, porque essa invisibilidade faz parte, né, de uma estrutura de poder. Então, vamos pensar sobre isso, né? Pode haver liberdade se o trabalhador não usufrui, né, do fruto do seu trabalho, e a gente se despede com essa reflexão. A gente agradece a todos. Daqui a pouco a gente cai, porque falta 1 minuto. Tá? Um beijo para todos. Muito obrigada. Tá? Muito obrigada, Salvatore, pela parceria. Você é um companheiro maravilhoso. Uma honra dividir essa live com você. Tá? Receba o meu beijo, meu abraço virtual. E assim que possível, estaremos juntos aí nas salas de aula de novo, né? Eu acredito que tudo que a gente está vendo aí, principalmente 25 segundos, Salvatore. Um grande beijo, galera. Valeu. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima. Muito prazer. Teremos mais. Tchauzinho. Sim. Vamos combinar outra, hein, Cris? Vamos marcar outra. Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Pode continuar.